Oi, moçada, eu sou o professor Breda. O assunto agora, moçada, é calorimetria. Então a gente vai falar de calor. A gente já teve a oportunidade nas aulas anteriores, a gente discutir os conceitos de calor e temperatura. Só para lembrar, temperatura é uma grandeza que está relacionada com a agitação das partículas e calor indica a quantidade de energia que um corpo doa para o outro quando eles estão com diferentes temperaturas e, obviamente, em contato térmico, beleza? Então, imagine essa situação justamente que eu estou falando. Olha aqui, ó. Eu tenho um corpo A, que está numa certa temperatura que eu estou chamando de θA, e tem um outro corpo B, cuja temperatura é θB. No exemplo que eu estou colocando para você, a temperatura do A é maior que a temperatura do B. O que vai acontecer então? Pode ocorrer um fluxo de calor do A para o B. Então o A vai perder uma quantidade de calor Q e o B vai receber essa quantidade de calor. Se esses dois estiverem isolados do resto do universo, só os dois trocando calor, então o A perde calor, o B ganha calor. Tá bom? A gente já vai ver futuramente o que significa perder calor e ganhar calor, qual é a diferença disso daí. Beleza? Então, a quantidade de calor trocado vai poder fazer o que com esses corpos? Tanto com o A quanto o B, tá? Ou vai provocar uma variação de temperatura, a quantidade de calor que o A perdeu vai fazer com que a temperatura dele diminua de uma certa quantidade, ou a quantidade de calor que o B ganhou vai fazer com que a temperatura dele suba, aumente de uma certa intensidade, de uma certa quantidade. Quando a quantidade de calor provoca variação de temperatura, a gente chama de calor sensível essa quantidade de calor. Por quê? Porque dá para sentir. Por exemplo, se eu coloco a mão aqui na lousa, eu tenho uma sensação térmica, quente, fria ou não, tá? Se eu fornecer calor e a temperatura subir, quando eu voltar a colocar a mão, eu vou ter uma sensação de que algo mudou ali. Por isso a gente chama de sensível, porque dá para sentir. Mas também, moçada, imagine que o B seja um bloco de gelo que está a 0 grau no nível do mar. Vocês já viram isso em química, você sabe o que vai acontecer. Se esse bloco de gelo a 0 grau no nível do mar começar a receber calor, receber energia, ele começa a derreter e a temperatura não muda. Então, mesmo ele recebendo calor, a temperatura dele não vai subir. Vai começar a haver uma mudança de sólido para líquido, né? O nome disso é fusão. Então, vai ocorrer uma mudança de estado físico. E quando isso ocorre, a gente chama o calor de calor latente. Beleza? Tem essas duas situações. Como trabalhar com o calor latente, a gente vai estudar futuramente. Hoje a gente vai falar só do calor sensível por enquanto, beleza? Então presta atenção. Nesse primeiro caso, a quantidade de calor trocado é diretamente proporcional à variação de temperatura sofrida. Eu falei para você, e tenho certeza que você já tinha concluído isso sozinho, que quando o corpo recebe calor, se ele não muda de estado físico, ele aquece. Legal, mas aquece quanto? Aquece de forma proporcional à quantidade de calor que ele recebeu. Imagine uma situação genérica qualquer. Eu tenho, sei lá, um tijolo, um bloco qualquer, e quando eu forneço 100 calorias para esse tijolo, a temperatura dele aumenta 10 graus Celsius. Se eu fornecer mais 100 calorias, vai aumentar mais 10 graus Celsius e assim sucessivamente, beleza? Então você vê uma relação de proporcionalidade direta ou proporção direta aí. Nessa expressão, você vai ter a expressão do calor obedecendo àquela forma matemática y igual a kx, que vocês aprendem na matemática de uma função do primeiro grau que parte da origem, né? Mostrando que o y é diretamente proporcional ao x. Então, aqui você vai ter a quantidade de calor diretamente proporcional à variação de temperatura que o corpo sofreu, beleza? E esse cara aqui, ó, essa letra C maiúscula, vai ser a constante de proporcionalidade, tranquilo? Bom, como que é o nome dessas coisas aí? O Q chama quantidade de calor trocado. No caso, que está variando a temperatura, você pode chamar de calor sensível. A unidade dele no sistema internacional, no sistema usual de unidades é a caloria. No sistema internacional é o joule, tá bom? E cuidado, caloria com C minúsculo, hein, moçada? Não pode escrever com C maiúsculo porque não vem de nome próprio. Então, C minúsculo para caloria. Cuidado aí. Já o Czão aqui, a capacidade térmica do corpo, vai ser dado em caloria por grau Celsius. Como você pode ver, ó, se eu pegar essa temperatura e passar para cá dividindo, caloria dividido por grau Celsius, por isso caloria por grau Celsius. Fechou?
E a variação de temperatura, velha conhecida nossa, temperatura vai ser dada em graus Celsius. Essas unidades, como eu disse, são unidades do sistema usual, o que mais usualmente a gente trabalha aí nos exercícios, tá bom? Tá, Breda, eu entendi. Calor, com a energia que o corpo troca, né? Devido à diferença de temperatura entre eles. Se for um calor sensível, a temperatura do corpo vai variar. Perfeito. Mas eu não entendi direito o que é esse C aí, essa capacidade térmica. Como o nome já está dizendo, moçada, capacidade térmica do corpo é uma característica do objeto que está recebendo ou cedendo calor. E esse cara, então, ele vai mostrar, ou ele vai depender das características térmicas do corpo, que na próxima aula a gente vai ver quais são, tá? Mas o que esse C me mostra? Esse C vai mostrar quanto calor esse corpo tem que receber para que a temperatura dele aumente 1 grau Celsius, ou quanto calor esse corpo tem que perder para a temperatura diminuir 1 grau Celsius, ou seja, a capacidade térmica depende das características térmicas do corpo e indica a quantidade de calor que o corpo deve trocar, doar ou receber, para que sua temperatura varie 1 grau Celsius no sistema usual de unidades. Se fosse o internacional, seria 1 Kelvin para uma certa quantidade de joules. Eu dei um exemplo aqui, ó. Então imagine um corpo cuja capacidade térmica seja 40 calorias por grau Celsius. O que essa grandeza estaria indicando? Que cada 40 calorias que esse corpo absorver vai fazer com que sua temperatura aumente 1 grau Celsius. Então, se eu fornecer para esse corpo 400 calorias e ele não mudar de estado físico, a temperatura dele vai aumentar 10 graus Celsius. Tranquilinho esse assunto, né, moçada? Matematicamente é uma expressão bem de boa e o conceito também é um conceito que eu tenho certeza que vocês já tinham aí na sua cabeça, tá bom? Aguardem a próxima aula, onde a gente vai falar um pouco mais disso daí, beleza? Valeu, até a próxima.